Felipe, como ex-PM e como advogado, o que você acha dessa obrigatoriedade ou não do uso da bodycam? Bem, como o Dr. Rod falou, é um assunto polêmico, mas como você mesmo falou no início do nosso podcast da semana passada, eu sou um pouco polêmico. Então eu tento muitas vezes remar contra uma maré negra que às vezes está nesse âmbito jurídico-militar, porque muitas vezes o policial quer ouvir só aquilo que ele já acredita, ele não quer ouvir aquilo que ele precisa. Então assim, antes da minha opinião sobre essa pergunta, eu peço, no máximo, eu poderia falar muito, eu fiz uma enquete sobre isso nas minhas redes sociais há 2, 3 dias atrás, e a tropa, centenas de votos, a maioria dos meus seguidores são policiais militares, centenas de votos, deu que 30% é a favor da câmera e 70% é contra o uso da câmera. Foi exatamente esse o meu pedido. Aí o que acontece? Primeiramente, o contexto. Sem dúvida, uma imagem vale mais que 1000 palavras, é verdade, né? Realmente você consegue, com todos os depoimentos de um processo penal, ser desmistificado com uma imagem, às vezes de 2 minutos, você consegue ver quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Outro ponto, é uma tendência mundial. Chegou no Brasil agora, recentemente, mas a gente tem polícias como da Alemanha, polícias do Reino Unido, que já trazem isso a uma certa data. A gente, desde muitos anos atrás, quem nunca assistiu aquele Wildest Police Videos dos Estados Unidos, de perseguições policiais, câmera no carro, né, na viatura. A gente já gostava de ver. Agora, o que chegou para o policial, uma coisa que eu costumo chamar de paradoxo da vigilância. Porque a pessoa que entra na polícia militar, ela tem o interesse de vigiar. Ela tem o interesse de eu estou observando, eu estou fazendo a defesa da sociedade, eu estou vendo quem está certo, quem está errado. Quando coloca uma câmera no peito dele, ele se sente um vigiado. Peraí, mas eu fui contratado para vigiar e agora estão me vigiando? Foi você quem criou esse termo? Porque o termo é bonito, hein? Paradoxo da segurança. Ó. Da vigilância. Vigilância. Eu que estou usando isso nas minhas redes sociais. Eu realmente vejo dessa forma. Ele se sente... Ninguém gosta de ser vigiado. Né? Tem até... Se a gente vai para a área metafísica, para a área... assim, até cósmica, falam que se um evento está sendo vigiado, ele já não se comporta da mesma forma do que se ele não tivesse sendo vigiado. Tem uns estudos científicos dessa situação. Agora, o que eu acho interessante, dos contras, antes de eu falar minha opinião ainda, consigo complementar um pouco mais do que o Dr. Roth falou na parte policial, porque eu trabalhei com a câmera antes de me tornar advogado. O que eu vejo? O policial sim, ele se inibe muito. Nós temos o policial defendendo que o uso das câmeras inibe a ação policial e aumenta a criminalidade. A população falando que a ausência da câmera aumenta a letalidade. Aí fica essa penumbra no meio. E aí, quem está certo, quem está errado? A grande questão é muito mais do que a câmera, porque eu acho que o sistema penal brasileiro, o sistema jurídico penal brasileiro, penal militar incluso, ele tem uma série de falhas. Eu posso citar um exemplo. Quando eu era policial, eu era soldado da PM, a gente foi verificar uma denúncia, eu cheguei lá no local, na denúncia não tinha arma nenhuma, pagaram como arma com o indivíduo e tudo mais, mas tinha um pé de maconha no meio do pátio do cidadão lá. E a gente teve que apresentar. Era recruta, tinha que apresentar mesmo, tudo bem. Fiquei 16 horas no DP. Fiquei 16 horas para apresentar essa ocorrência. Eu já tinha trabalhado 10. Eu fiquei 16 horas para fazer uma coisa simples, que era simplesmente, pé de maconha, podia colocar num saco lá, mandar para perícia, constatação posterior, que nem algumas cidades do interior fazem, mas em São Paulo não é assim, você tem que ficar lá até o fim. Os policiais, eles sofrem, vamos dizer assim, um certo desprezo da polícia civil, muitas vezes, por levar essas ocorrências pequenas, e até vira chacota, porque você está me trazendo uma paranga de maconha e tudo. Então, ao longo do tempo, por esse problema judicial no Brasil, de polícia judiciária, o policial, ele muitas vezes, ele não quer fazer isso. Então, sem a câmera, a verdade o policial, ele ia abordar um indivíduo, ele via lá uma paranguinha de maconha e uma arma. Ele desprezava a paranguinha de maconha, essa é a verdade, e apresentava a arma, que era muito mais rápido, era algo muito mais sério, muito mais circunstancial para a sociedade. Porque a paranguinha de maconha, como todo mundo sabe, ninguém fica preso por conta disso. O indivíduo sai da delegacia e compra de novo e fuma de novo. Isso ainda tá lá nas 16 horas com o pé de maconha. Eu saí depois do indivíduo. Isso é muito comum. Eu saí depois dele. Aí começam essas situações. Aí começa a vigilância também extrema. O interior sofre muito com isso. Por quê?
a regulamentação da polícia diz que pagou a ocorrência via Copom, ele tem que acionar a câmera. Isso é muito normal em São Paulo. Pagou, em 2 minutos eu já estou na rua. No interior não é assim. Muitos policiais do interior me criticam assim, me falam, né, doutor, mas acontece isso. Pagou uma ocorrência no interior, ele tem que acionar a câmera, só que ele vai demorar 50 minutos para chegar no local da ocorrência. E nesses 50 minutos, tudo que ele falar com o parceiro dele está sendo gravado. E já aconteceu, por exemplo, eu como policial de polícia judiciária militar, já chegou denúncia assim que o policial agrediu tal cidadão. O cidadão não sabia que tinha câmera. E ele fez uma denúncia injusta. Então isso era muito comum. E o que está acontecendo agora com as câmeras dessa forma? Tem essa denúncia, o oficial vai ver se tá ou não teve agressão, só que nisso ele verifica que o policial do interior acionou a câmera só quando chegou na ocorrência. Não teve agressão, foi uma conduta caluniosa do cidadão. Porém, o regulamento diz que você tem que acionar a câmera quando paga a ocorrência. Você demorou 50 minutos para acionar, vira um PD, vira um procedimento disciplinar com o policial. Para que o pessoal entenda, paga o Despacha a Copom ocorrência, paga. né? Despacha a ocorrência. Comunicou, Isso, o Copom comunica. Copom, quando eu falo paga a ocorrência, peço perdão, Imagina. despacha a ocorrência via rádio para a viatura ir atender. Só que a área do interior, de policiamento do interior, é muito distante. Muito grande. Eu trabalhava num batalhão 24 BPMI, ficava centralizado em São João da Boa Vista, que de ponta a ponta do batalhão dava 120 quilômetros. É. E eu, como comando Força Patrulha, às vezes tinha que apoiar 120 quilômetros de distância. E pelas normas, teria que acionar na hora. E essa, até para terminar, para ter o mais sucinto possível, essa discricionariedade, essa falha judicial que eu mencionei entre o policial e o cidadão, ela é muito verificada porque muitas vezes o policial ele não gosta de saber que ele vai levar o indivíduo com uma paranguinha de maconha e o cara vai ser liberado e vai virar chacota na delegacia. Porque sim, há uma certa perseguição dos policiais militares por alguns maus profissionais, às vezes, da Polícia Civil, que não querem fazer esse trabalho. Coisa que no interior, às vezes, vai para constatação posterior, em meia horinha resolve a ocorrência, ótimo. Em São Paulo, não, era 12 horas, 14 horas no DP. Às vezes o policial chegava com câmera, e eu não estou falando que isso está certo. Ele chegava sem a câmera, e isso aconteceu, fatos reais. Tá toda aquela confusão, o policial chega, como eles falam na rua, para trocar ideia. E na ideia, o que muito facilmente com a câmera pode ser visto até como uma conduta de ameaça, uma conduta de repente de coação e tudo mais, ele resolveu a ocorrência, acabava, não tinha mais aquele Charlie 04, aquela briga doméstica, aquela discussão. Não estou falando que tá certo, mas ele resolvia. Agora chega lá no local, é uma discussão doméstica que o indivíduo tá fumando maconha. Aí ele tem que acionar a câmera. A câmera vendo o indivíduo fumando maconha, já virou uma ocorrência de 16 horas. E as pessoas acham que a polícia é infinita, mas às vezes você tem uma área com um tenente com 3 viaturas, uma área de 200 mil pessoas. Uhum. E acaba ficando 12 horas uma viatura lá com uma situação dessa. O policial, na boa tentativa de resolver, fazia dessa forma, que eu não estou falando que é correta. E a legislação acabava não ajudando nessa situação. Então o policial, ele tem que entender, a partir desse momento, já estou finalizando, ele tem que entender que ele já não pode mais fazer o papel de eu resolvo tudo. Ele tem que fazer o papel dele. E a sociedade tem que entender que a partir do momento que você quer que o policial seja filmado, você tem que entender que o policial ele vai fazer tudo que tiver ao poder dele, nem mais, nem menos. Agora, respondendo a pergunta, se eu sou a favor ou não, os militares vão me matar. Mas eu sou a favor, porque a polícia vem da sociedade. E uma coisa é o particular não gostar de ser vigiado. Outra coisa é o agente do Estado, representando o Estado, que nós viemos de séculos de abuso estatal, fazendo essa representação. Então eu acho que é muito importante sim. E o bom policial, ele sabe usar isso, e eu usei muito tempo isso, nunca tive problema, ele sabe usar isso a favor dele. Só que ele tem que colocar assim, eu não sou o vingador. Isso eu acho importante. Não é o xerife, né? Ele Exatamente. Se a função dele, encontrando aquela situação, é pegar todo mundo, pôr na viatura, levar pra delegacia, faça isso. Aí um sistema penal melhor, desculpa até te cortar, o sistema penal melhor melhorando, por exemplo, essa coisa simples de constatação de droga, já seria um grande aviso. Ah, constatei droga, 10, 15 minutos, meia hora no DP, resolveu, continua o patrulhamento. Ou seja, é outro problema, né? Aí é um problema que pega outra esfera, né? São, é a Polícia Civil. É um problema macro, não dá pra falar só da câmera, a gente fala de tudo.